Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria poder estarmos aqui nesse primeiro culto de terça-feira deste novo ano que nós tivemos a grata satisfação de receber do Senhor nosso Deus. Passamos aí alguns anos difíceis, alguns momentos difíceis, porém, chegamos ao final de 2022 e recebemos este novo ano, em que eu tenho certeza que será para nós um ano de muita bênção. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que me é concedida nesse primeiro culto de terça-feira, para poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus e podermos, por alguns poucos minutos, recebermos aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que concede essa oportunidade, juntamente com os vice-presidentes, e poder dizer que estamos muito alegres por saber que até aqui o Senhor tem nos guardado em meio a tantas adversidades, em meio a tantos momentos difíceis, mas o Senhor tem estado conosco. Eu quero convidá-los para meditarmos a partir do versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu tenho admirado muito esse versículo, porque tanto o versículo 1 como o versículo 2 traz-nos uma admoestação para nós permanecermos, prosseguirmos a nossa caminhada, a nossa jornada e não desfalecermos. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Sabemos que, ao terminar o ano, nós fazemos uma retrospectiva e fazemos um balanço de tudo aquilo que nós propusemos fazer durante aquele ano em curso, e, ao mesmo tempo, aquilo que nós alcançamos, os objetivos que foram alcançados, onde nós acertamos, onde nós falhamos, onde nós poderíamos ter sido melhor. E, ao iniciar um outro ano, vem automaticamente uma expectativa. Como será esse novo ano? Às vezes, são muitas as informações que nós recebemos, e muitas delas vêm até nos deixar, até certo ponto, do lado humano, desanimados, preocupados. Porém, nesta noite, eu quero dizer a cada um de vocês, que só de estarmos aqui, e podermos estar na casa do Senhor, e podermos render a Ele nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, e a nossa glorificação, porque só Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Você está aqui nesta noite com vida, você está aqui nesta noite podendo respirar, você pode se locomover da sua casa até aqui, porque até aqui o Senhor tem cuidado de você. Não é por outra coisa, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos feito algo para merecer tanta bondade de Deus, mas porque o nosso Deus
Ele tem cuidado de nós. Então eu quero dizer a você que o que o Senhor nosso Deus tem para nós neste ano, eu tenho certeza que será um ano de muita bênção. Será um ano de muita vitória. Ainda que nós não venhamos ser bem-sucedidos nas circunstâncias materiais, ainda que nós não venhamos ser bem-sucedidos nas coisas que nos cercam, mas tem uma coisa, nós temos um Deus que cuida de nós e que está velando por nós, e Ele vai nos dar vitória, e nós teremos o ano de 2023, um ano de bênçãos, um ano rico de bênçãos espirituais para você, para a sua família e para a igreja do Senhor. Porque nós temos um Deus que, conforme Isaías, o capítulo 40, o versículo 28, diz que Ele não se cansa e não se fatiga. E esse é o Deus que você serve. E diz que Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para cima, vamos olhar para o alvo que nos está proposto, sabendo que o nosso Deus, Ele é um Deus que não se cansa, Ele não se fatiga e Ele tem cuidado de nós. Salmo 121, versículo 4 diz que Ele não dorme, eis que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. O seu Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele está 24 horas por dia ao nosso lado, cuidando de nós e cuidando da nossa família. Você vai dormir, mas Ele está velando por você. Ao levantar pela manhã, você sai para o trabalho, o Senhor está velando por você. E o Espírito Santo de Deus é aquele que tem nos guardado e nos conduzido e vai continuar nos abençoando neste ano de uma maneira maravilhosa. Ainda no capítulo 49 de Isaías, no versículo 15 e 16, está escrito que Ele não se esquece de nós. Quem sabe em algum momento de dificuldade, quem sabe em algum momento de adversidade, você sente que você está esquecido, e às vezes você chega até a perguntar: meu Deus, onde o Senhor está? Meu Deus, por que o Senhor não me responde? Meu Deus, será que eu estou só nesta batalha? Mas no versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Aí vem a resposta: ainda que isto venha acontecer, o Senhor diz: eu não me esquecerei de ti. Contudo, o Senhor não se esquecerá de nós. E Ele diz: nas tuas mãos, nas minhas mãos te tenho gravado. Você está gravado nas mãos do Senhor. Então glorifique a Deus. Você não é mais um na multidão. Você não é mais um que está caminhando sem direção. Você tem um Deus que está lembrando de você e cuidando de você 24 horas em todos os momentos. Aleluia. Salmo 34, o versículo 7, diz que Ele não nos abandona, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, levante o que levantar contra a sua vida, o anjo do Senhor está acampado ao teu lado para te dar vitória. Descansa no Senhor, alegra o teu coração, acalma o teu coração. O Senhor tem um ano de vitórias para nós. Aleluia. E ainda no Salmo 59 e o versículo 1 diz que Ele sempre está pronto a nos abençoar, porque os seus ouvidos não estão
agravados para que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Então, quem tem um Deus dessa maneira, um Deus que não se cansa e não se fadiga, um Deus que não dorme, um Deus que não esquece dos seus, um Deus que não nos abandona, e um Deus que está sempre pronto a nos abençoar, é um vitorioso. Nós somos vitoriosos por termos esse Deus maravilhoso. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o versículo que nós lemos aqui. Hebreus 12 e o versículo 1. Diz que, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui está a segunda parte que eu quero destacar com os irmãos nesta noite para sermos vitoriosos. A primeira coisa, saber que nós temos na palavra de Deus exemplos para nós não desanimarmos. A epígrafe desse texto diz: a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E aqui diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O escritor aos Hebreus, quem sabe Paulo, Apolo, não sei, porém, ele ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava, antes de fazermos essa demonstração, ele começa falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ao falar isso, ele está chamando a nossa atenção para nós olharmos o antetexto do capítulo 11, quando vai falar sobre os heróis da fé. E ali nós vemos exemplos de homens e mulheres que foram usados tremendamente nas mãos do Senhor. Homens e mulheres que tinham tudo para desistirem e negarem o nome do nosso Deus, mas eles permaneceram firmes. E aqui no capítulo 11, no versículo 33, diz que os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas. E todos estes, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, aqui nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele está apontando, e ele coloca aqui como nuvem de testemunhas. Eu diria que além disso, uma nuvem de exemplos, homens e mulheres que foram exemplos, para nós não desanimarmos. Sabemos, meus irmãos, que há momentos, há situações muito difíceis, e às vezes nós pensamos ou sentimos que as nossas forças estão se acabando, mas aqui, esse versículo vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olhando para eles, nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu quero destacar aqui essas duas palavras, embaraço e pecado. Nem sempre o embaraço é pecado, mas quem sabe, ao chegar ao final deste ano de 2022, muitas não foram
os propósitos, os projetos que você queria alcançar, que nós gostaríamos de ter alcançado, mas nós às vezes esquecemos que muitas vezes nós estivemos envolvidos em embaraços, às vezes coisas que não são pecado, mas coisas que nos impedem, coisas que tiram o nosso vigor, coisas que tiram o nosso ânimo de servir ao Senhor, e coisas que à medida que elas forem prosperando, elas podem sim se tornar a vir pecado, mas que nesse ano nós possamos estar olhando para o alvo, que nesse ano nós possamos estar com esse propósito no nosso coração. Nada vai nos embaraçar, nada vai nos impedir, nada vai nos levar a desejar o pecado, nada vai nos levar a desejar contaminar com os manjares que o mundo oferece, ainda que nós possamos ter a necessidade de correr, de andar, de buscar os nossos recursos materiais. Nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui nesta vida, nós devemos viver assim, né? Comprar, vender, negociar, trabalhar, receber o nosso salário, mas que nós não venhamos nos embaraçar com nada disso, que nada desse mundo venha a ser prioridade na nossa vida, mas que nós possamos estar todos os dias pensando em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque eu tenho certeza que as demais coisas, elas não serão acrescentadas. O seu Deus que cuida de você, o meu Deus que cuida de mim, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu necessito, Ele sabe tudo o que é mister conceder-me, e eu sei que nesse ano o Senhor vai conceder, porque os caminhos do Senhor são mais perfeitos do que os nossos caminhos, os planos do Senhor são mais perfeitos do que os nossos planos, e os projetos do nosso Deus, eles não falham. Aleluia. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é que tem nos impedido, irmãos, de servirmos a Deus em espírito e verdade? Deus é espírito, e Ele procura aqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que nesta noite aqui estão os verdadeiros adoradores, porque se nós não tivéssemos esse propósito, nós não estaríamos aqui, mas nós viemos aqui com espírito de adorador, nós viemos aqui para render honras, glória e adoração ao nosso Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Aleluia. Deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Aqui está o segredo da vitória do crente. Ainda que parece que chegamos ao final do túnel, ainda que parece que não há mais nenhuma porta, mas o crente, ele tem paciência, e ele ainda diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim ele se levantará em meu favor. Eu sei que no momento certo, a janela do céu vai se abrir e a bênção vai chegar. Aleluia. Paciência, paciência para o servir ao Senhor. Estamos vivendo uma geração impaciente. Estamos vivendo uma geração onde tudo tem que ser agora, onde tudo tem que ser para ontem. Mas nós sabemos que o que nos aguarda é uma mansão celestial, o que nos aguarda é uma morada celestial, e é com paciência que nós vamos vencer. Aqui a carreira não é dos que correm mais ligeiro, aqui a carreira não é dos mais fortes, mas a carreira, o final da carreira, o prêmio dessa carreira é para aqueles que forem pacientes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o seu propósito? Qual tem sido o seu objetivo?
em primeiro lugar, as coisas materiais ou as coisas espirituais? Como eu disse anteriormente, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que você precisa, o desejo do seu coração, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Aquilo que for para ser bênção na sua vida, aquilo que for para ser bênção na sua família, o Senhor vai colocar nas suas mãos, eu não tenho dúvida. O mundo pode virar de cabeça para baixo, o Brasil pode ir de mal a pior, mas nós estamos indo cada dia melhor, porque nós estamos caminhando, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o alvo maior e nós estamos olhando, e nós vamos chegar no final dessa carreira e vamos receber o nosso prêmio, a nossa coroa de glória. Vamos perseverar até o fim e que o Senhor nos dê um ano maravilhoso em o nome de Jesus. Amém.